Essa é mais uma daquelas histórias de que nas horas mais difíceis os amigos somem, mas os anjos aparecem. Foi o que aconteceu com Gerson Brenner. Para entender o presente do ator, é preciso voltar ao passado e compreender o que aquele disparo roubou desse homem. Diacho, viu, Alicinha? Como você entrou metida? Ninguém te convidou para você ir lá visitar o Chico. Há 27 anos, ele era um dos maiores nomes da televisão brasileira. Galã de novelas icônicas, admirado pelo público e querido nos bastidores. Gerson vivia o auge da carreira quando um ataque inesperado durante uma viagem de trabalho mudou tudo de forma irreversível. O que aconteceu naquela noite interrompeu mais do que uma trajetória profissional. Interrompeu sonhos, planos e a vida que ele imaginava viver ao lado da família. Mas ao contrário do que muitos pensam, a parte mais dolorosa dessa história não foi apenas a lesão grave que comprometeu a sua fala e seus movimentos. A ferida mais profunda veio depois. O afastamento de vários colegas que ele acreditava carregar no coração para sempre. Pessoas com quem ele dividiu cenas, confidências, risadas e projetos simplesmente desapareceram com o tempo. E a verdade por trás desse silêncio ficou guardada durante quase 3 décadas. Hoje, 27 anos depois, a mulher que nunca saiu do lado dele, Marta Mendonça, finalmente revela quem permaneceu e quem escolheu ir embora. E o que ela conta não é apenas emocionante, é surpreendente. É uma história sobre a amizade verdadeira, sobre quem estende a mão quando as luzes se apagam e sobre o nome raro que se manteve fiel enquanto tantos outros se afastaram. Já deixa o seu like e seja muito bem-vindo ao Quem Quem. A partir de agora, você vai conhecer a verdade que Gerson Brenner nunca conseguiu dizer, mas que Marta viu, sentiu e agora expõe ao mundo. Antes da tragédia que mudaria sua vida para sempre, Gerson Brenner era sinônimo de um futuro brilhante. Nos anos 90, o seu nome circulava entre diretores, produtores e autores como uma das maiores apostas da nova geração da Rede Globo. Ele tinha aquilo que não se ensina em curso nenhum: carisma natural, presença de cena marcante e uma capacidade rara de emocionar o público com um simples olhar. Eu queria ir lá, naquela cadeia, arrancar você de lá. Imagina. A sua primeira grande vitrine foi Rainha da Sucata, onde contracenou com os gigantes da dramaturgia, como Regina Duarte, Glória Menezes, Tony Ramos, Araci Balabanian e Jorge Doria. Nos bastidores, diretores como Jorge Fernando e Marcos Paulo viam no jovem um talento pronto para voar mais alto. Fazia um tempo que eu queria te ver, viu, Maria do Carmo? Eu tava com pena de tudo que estava acontecendo com você. Naquele período, todos concordavam. Gerson Brenner seria um dos grandes galãs da década. No Projac, a sua fama ia além das câmeras. Ele era descrito como o amigo que escuta, aquele que oferecia carona, que abraçava forte, que perguntava pela família dos colegas. Dividia a mesa com atores que anos depois seguiriam carreiras estrondosas. Marcelo Novaes, Carolina Dickmann, Débora Seco, André Gonçalves e Carolina Ferraz. Todos comentavam a mesma coisa: Gerson era talentoso, educado e generoso. Raro para alguém em ascensão tão rápida. Eu estava com ela, a gente estava no mato até agora. No mato? O auge chegaria em 1998, quando ele interpretou o Jorginho em Corpo Dourado, novela das 7. O personagem abriu portas para contratos publicitários, convites para cinema
e até conversas sobre protagonizar a sua própria novela nos anos seguintes. Gerson Brenner vivia o tipo de momento que todo ator sonha: fama em alta, vida financeira se consolidando e reconhecimento nacional. Mas então, a vida real escreveu um capítulo impossível de prever. Na fatídica madrugada de 17 de agosto de 1998, Gerson seguia sozinho pela rodovia Ayrton Senna, a caminho do Rio de Janeiro, onde gravaria cenas importantes de Corpo Dourado. Era uma viagem rápida e comum, algo que ele já fazia dezenas de vezes todo mês. Mas criminosos agiram de forma covarde. Segundo investigações da época, o ataque foi cometido por um grupo que já havia realizado outros assaltos similares naquela região. O trio usava um método extremamente perigoso. Espalhava pedras na estrada para obrigar motoristas a reduzir ou parar, simulando um defeito ou um obstáculo inesperado. Gerson, sem imaginar a emboscada, reduziu a velocidade. Mas como é que vocês fizeram para estourar 2 pneus dele? Jogou as pedras na rua. Foi nesse instante que o agressor, identificado posteriormente como Luzimar Sabino dos Santos, segundo os autos do processo, se aproximou e efetuou o disparo que atingiu a cabeça do ator. O ator trocava o pneu do carro no acostamento quando foi abordado por criminosos. A bala atravessou o crânio e causou danos gravíssimos, exigindo atendimento imediato. Os cúmplices, Vitor Tancredo e Dimas Almeida, também registrados como participantes do crime junto com Luzimar, entraram em luta corporal com o ator e, após o disparo, eles fugiram pela mata. Ambos foram condenados por tentativa de latrocínio em 1999. O atirador, Luzimar Sabino dos Santos, cumpriu quase 20 anos de pena e foi solto. O caso ganhou repercussão nacional. A indignação era evidente. Um dos galãs mais queridos do país estava entre a vida e a morte por causa de um assalto cruel e covarde. Naquela madrugada de agosto de 1998, o ator Gerson Brenner teve a sua vida transformada após ser surpreendido durante uma parada na estrada. O caso ganhou uma enorme repercussão porque ele estava no auge da carreira e o impacto emocional mobilizou o país inteiro. Meses depois, os 3 envolvidos foram julgados e condenados por tentativa de roubo qualificado, recebendo penas de 14 a 16 anos. O atirador teve a pena aumentada e foi solto após 20 anos, voltando a ser preso um ano depois por outro crime. Um dos criminosos que atiraram no ator Gerson Brenner foi preso em flagrante em São Paulo. Ele confessou ter matado um homem asfixiado. A sociedade acompanhou cada etapa do processo e a comoção aumentou quando um dos condenados teve episódios posteriores de descumprimento das regras legais, reacendendo o debate sobre responsabilidade e justiça. A trajetória de Gerson Brenner tornou-se um símbolo de superação e cuidado familiar, enquanto o caso permanece lembrado como um dos episódios mais marcantes da TV brasileira. Gerson Brenner passou por dezenas de tratamentos para tentar recuperar os movimentos do corpo. Após o ataque, o ator foi levado em estado gravíssimo ao Hospital das Clínicas, em São Paulo. Foram 16 dias em coma, entre cirurgias complexas e riscos constantes. Gerson estava no auge do sucesso quando foi baleado na cabeça aos 38 anos. Os médicos conseguiram salvar sua vida, mas explicaram que parte da massa encefálica havia sido comprometida, o que afetaria a sua fala,
coordenação motora e autonomia básica. O diagnóstico era duro. As sequelas seriam permanentes. Quando finalmente abriu os olhos, o país chorava a interrupção prematura de uma carreira brilhante. Gerson Brenner, o galã carismático, querido e em plena ascensão, havia sido arrancado das telas em um único segundo. A tragédia mobilizou colegas, fãs, diretores e artistas de diferentes gerações. Mas, como a história mostrou depois, essa mobilização intensa não duraria para sempre. E enquanto o Brasil buscava entender o tamanho da injustiça, Gerson iniciava a jornada mais difícil da sua vida. Uma jornada que exigiria força, cuidado e amor de formas que ninguém imaginava. Neste momento, um helicóptero UTI trazendo o ator Gerson Brenner vai pousando no hospital. Quando o ator despertou do coma, após 16 dias entre a vida e a recuperação, o país inteiro acompanhava cada boletim médico. Mas, ao contrário do que muitos imaginavam, o momento mais difícil de sua vida não estava nos hospitais, e sim dentro de sua própria casa. A imprensa fez plantão em frente ao hospital. Os fãs enviavam cartas. Colegas de elenco gravavam mensagens de apoio. Porém, conforme os meses passavam, a realidade emocional do ator se tornava cada vez mais dura. E o primeiro grande impacto não veio da tragédia, mas de uma ruptura familiar que marcaria profundamente a vida de Gerson Brenner. Antes do ataque, o ator vivia um casamento com Denise Tacto, com quem teve uma filha, a Vitória Brenner, nascida pouco antes da tragédia. Nos bastidores da Globo e da mídia, o casal era considerado discreto e maduro. Gerson já havia vivido outros relacionamentos. Ele foi casado com Ana Cristina Haas, no início da carreira, com quem teve outra filha, Ana Luísa. Ele também teve romances conhecidos com colegas de novelas, mas sempre preservou a sua vida íntima. Com Denise, porém, ele parecia ter encontrado estabilidade. A gravidez da filha veio exatamente durante a preparação de Corpo Dourado. A família estava crescendo e Gerson falava com os colegas sobre a alegria de ser pai novamente aos 38 anos. Mas tudo mudou em questão de minutos, naquela madrugada na rodovia Ayrton Senna. Durante os primeiros dias após o ataque, Denise acompanhou de perto cada procedimento, cada cirurgia, cada boletim. Porém, semanas depois, enquanto Gerson Brenner passava por reabilitação intensa, um conflito inesperado começou e rapidamente tomou proporções públicas. Segundo os relatos, a família de Gerson teria acusado Denise de ter abandonado o ator. A imprensa repercutiu a denúncia e o público, já emocionalmente abalado, reagiu com revolta. No entanto, havia mais camadas nessa história. Denise se defendeu dizendo que uma decisão jurídica a orientou a priorizar a segurança e a rotina da filha recém-nascida. Com Gerson necessitando de cuidados médicos constantes e com o caos emocional e financeiro que o ataque trouxe, ela alegou que não havia estrutura psicológica nem material para cuidar de tudo ao mesmo tempo. De um lado, a família afirmava que Gerson tinha sido deixado vulnerável. Do outro, Denise insistia que o afastamento não era abandono, mas uma medida necessária para proteger o bebê.
Quando ele levou alta, quando ele recebeu alta do Einstein na época, ele foi removido de lá sem a minha autorização. Quando eu cheguei no hospital para ver o Gerson, ele já tinha sido levado. Disse que eu ia cuidar da minha filha, porque ela tinha meses, não sei se vocês se recordam, eu estava grávida. O fato é que, independente das justificativas, essa foi a primeira grande ferida emocional da vida pós-acidente de Gerson Brenner. Ele, que sempre foi um homem de família, de laços fortes com as filhas e com os pais, viu a sua vida íntima se partir ao mesmo tempo em que seu corpo lutava para sobreviver. Foi nesse cenário de dor e incertezas que surgiu a pessoa que mudaria tudo, um anjo na vida de Gerson Brenner, Marta Mendonça. Marta era psicóloga e integrava a equipe de reabilitação de Gerson. Ela chegou ao caso sem qualquer interesse além do profissional. Mas à medida em que acompanhava cada sessão, cada pequena conquista, cada frustração, algo profundo começou a acontecer. O que começou como cuidado técnico virou empatia. A empatia virou admiração. E a admiração se transformou em amor. Marta desistiu do atendimento e decidiu se entregar a esse amor que chegou de forma inesperada. Marta contou em entrevistas que nunca planejou se envolver emocionalmente. Mas, segundo ela, o coração tomou a decisão antes da razão. E algo ainda mais impressionante veio depois. Marta deixou a sua própria carreira, abriu mão de tudo, da vida profissional que tinha construído, e decidiu dedicar-se integralmente a Gerson Brenner. Aí eu resolvi largar mesmo e botar um ponto final na parte profissional, e agora é só Gerson. Era uma escolha que poucas pessoas teriam coragem de fazer, mas ela fez. E durante 27 anos, Marta tem sido os braços que sustentam Gerson quando ele não consegue se levantar. As pernas que o levam a consultas, exames e fisioterapias. A voz que o representa quando ele não consegue articular palavras. O escudo que o protege dos julgamentos, do esquecimento e da solidão. E não me arrependo de absolutamente nada. Faria tudo de novo. Ela acompanhou dezenas de internações, crises respiratórias, episódios de pneumonia e todos os altos e baixos da saúde do ator. Esteve ao lado dele quando a casa precisou ser adaptada, quando a família precisou recorrer a campanhas para ajudar com custos, quando a filha defendeu o pai publicamente. Sem Marta, é quase certo que a história de Gerson Brenner seria outra e muito mais curta. Mas ele é o que o pessoal de lá da UTI fala, ele é um guerreiro, ele surpreende a todo mundo. Ela é literalmente o pilar que manteve esse homem vivo desde 1998. Enquanto tantos desapareceram, ela permaneceu. E nos próximos momentos, você vai entender quem ficou, quem foi embora e o motivo pelo qual o nome revelado por Marta chocou tantos fãs. O tempo passou. Gerson Brenner resistiu. A vida mudou drasticamente. E apesar do imenso amor e dedicação de Marta Mendonça, surgiu uma ferida ainda mais dolorosa. O silêncio dos tantos amigos que em outros tempos pareciam estar ao lado dele para sempre. Nesse capítulo da tragédia, a revelação da esposa traz à luz o abandono, mas também a raridade da fidelidade. Quando Marta decidiu abrir o jogo, ela o fez de forma cuidadosa, sem acusar nomes e responsavelmente, mas também com clareza. A grande maioria dos colegas, dos amigos famosos dos anos 80 e 90, simplesmente se afastou com o tempo. Então agora, se é pra falar, vamos falar, né, Gé? Deram uma sumida grande, entendeu? Só tem um que é um amigo muito, muito fiel,
Ela explicou que não era por maldade. Não sei se foi por medo, se foi por incapacidade emocional ou se o ciclo se encerrou. O efeito dessa declaração repercutiu e confrontou diretamente a imagem de amizade incondicional que muitos imaginavam nessa época de estúdio, festa e novela. Segundo Marta, o afastamento não foi gradual, elegante ou silencioso. Foi abrupto. Colegas de elenco, diretores, roteiristas, pessoas com quem Gerson havia dividido camarins, viagens, gravações, simplesmente deixaram de aparecer. A rotina de visitas, telefonemas e encontros raramente se manteve. Em entrevistas, Marta relatou que muitos não responderam às mensagens, não compareceram a aniversários, não fizeram sequer uma visita em momentos críticos da vida pós-acidente. Mas no meio desse quadro de abandono, há um nome que se sobressai, um nome que Marta mencionou explicitamente como o que nunca sumiu. Trata-se de Alberto Baruch, ator com quem Gerson manteve a amizade mesmo após o trauma. Desde o acidente do Gerson, ele, nos momentos bons, nos momentos ruins, ele está presente, que é o Alberto Baruch. Marta contou que ele continua a visitar, a ligar, a fazer questão de oferecer afeto e presença. Nós éramos jovens, né? E muito alegres, a gente aproveitava bastante a vida, fizemos músicas juntos. Esse reconhecimento público de alguém que ficou lançou uma luz forte sobre todos os que partiram. Porque quando todos somem e um só permanece, a ausência dos outros parece ainda mais nítida. Para medir o tamanho do abandono, é importante lembrar quem Gerson teve como colegas nos anos de glória. Ele contracenou com grandes estrelas como Regina Duarte, Glória Menezes, Aracy Balabanian, nomes que frequentavam o mesmo ambiente, dividiam gravações, festas, camarins, camaradagem. Porém, conforme Marta conta, nenhum desses cabelos brancos da novela parecia mais clicar para retornar. O ciclo se fechou. E para Gerson, isso foi mais difícil do que lidar com limitações físicas. Lidar com o silêncio dos amigos. Tal ausência, mais que dor, se tornou um símbolo da fragilidade da fama, pois quem era companheiro de turnê, de coletiva, de lançamento, não resistiu aos anos de internações, reabilitações, rotina de fisioterapia e cadeira de rodas. Esse abandono tornou-se, então, uma nova tragédia, silenciosa, invisível aos holofotes, mas cruel para quem viveu o auge. Mas nem tudo foi perda. Dentro desse cenário, há também contrapontos que merecem ser destacados. A presença das filhas e o apoio direto da emissora. A filha mais nova, Vitória Brenner, nascida poucos meses antes do acidente, hoje tem se tornado uma voz ativa na defesa do pai. Em 2021, ela organizou uma vaquinha virtual para custear adaptações da casa e a compra de um carro adaptado, dando ao pai maior mobilidade. Em entrevistas, Vitória também fez questão de ressaltar que a Rede Globo cumpre o seu papel de manutenção, garantindo o plano de saúde vitalício do pai, o que possibilitou dezenas de internações e tratamentos ao longo dos anos. E além da Vitória, ainda tem a filha mais velha, Ana Haas, ou a Ana Luísa, do primeiro casamento. Ela também aparece em reportagens referindo-se ao pai com carinho, mesmo que com uma menor exposição pública. A relação das filhas com o pai, segundo Marta, é de amor, cuidado e presença.
bem diferente daquelas amizades públicas que faltaram. A vida familiar foi desde o início o suporte da vida de Gerson. Aqueles que permaneceram, Marta, Vitória, Ana, foram exatamente os que deram sentido a uma vida que poderia ter sido apagada. Em junho de 2023, com a reprise da novela Corpo Dourado, Marta concedeu uma entrevista em que falou sobre a rotina de Gerson, fisioterapia diária, fonoaudióloga, exercícios e o entusiasmo dele em assistir novelas. Ela relatou que, apesar das limitações na fala e nos movimentos, o ator fala pelo olhar e vibra com as cenas de TV, especialmente com o ator Tony Ramos, o seu ídolo. Esse detalhe reforça, mesmo que reduzido, que o contato com a sua arte permanece vital para o seu bem-estar. A Marta também comentou que, graças ao convênio da Globo e à mobilização da filha, puderam comprar o veículo adaptado e reformar a casa. Um presente de liberdade. Com a graça de Deus, tá? O plano de saúde dele, a Globo deu como vitalício. Então, isso é uma bênção de Deus pra gente. E a entrevistadora perguntou sobre os muitos amigos que não o visitam. Marta reconheceu que muitos se foram, citando que a pandemia reforçou ainda mais o isolamento, mas recusou apontar quem era culpado. Essa parte da história revela que, para Gerson Brenner, a pior ferida não foi o disparo nem a lesão. Foi perceber que a fama, aplausos, a camaradagem não garantem presença nas horas difíceis. E que, em compensação, a verdadeira amizade, o cuidado real e o amor fiel muitas vezes permanecem no silêncio discreto de poucos nomes. Alberto Baruch é um desses nomes. Marta é outro. E as filhas também. Mas é esse silêncio de muitos que acentua o valor de quem ficou. E é aí que o público entende. Não basta ser estrela, é preciso ser humano. E é humano, é profundamente humano o gesto de permanecer quando todo o resto desapareceu. Mas o pessoal meio que se afasta. Por que você acha que as pessoas se afastam? Não sei, entendeu? É uma coisa que vai de cada um. A ferida do abandono é profunda, mas ela é acentuada por um detalhe que envolve médicos e familiares. A cognição de Gerson Brenner está preservada. Ele fala quando ele quer, mas a gente consegue entender. Isso significa que o ator entende tudo que Marta lhe conta, acompanha as conversas com as filhas e está plenamente consciente de sua condição. Ele sabe que não pode se levantar, sabe que não consegue falar. E ele, certamente, sabe quem sumiu e quem permaneceu em sua vida. O seu único meio de comunicação plena é o olhar. Os médicos e Marta trabalham incessantemente na fonoaudiologia, buscando reabilitar partes da linguagem. Mas a luta é contínua e complexa. Marta relata que, quando ele assiste às reprises de Corpo Dourado, ele sorri, se emociona e tenta reagir. O cérebro, a memória e a emoção estão ali, presos em um corpo que não responde. E essa prisão, essa lucidez forçada, transforma o abandono dos amigos famosos em uma dor silenciosa, mas insuportável. É um grito de ausência que Gerson sente na alma e que Marta sente ao seu lado. Ele é um noveleiro de mão cheia. Assisti todas as novelas, todas. Nos próximos minutos, você vai entender como essa rotina segue, como vivem hoje, com adaptações, limitações, mas também com dignidade. Gerson Brenner, Marta Mendonça e essa pequena rede de amor que substituiu a multidão dos aplausos perdidos.
27 anos se passaram desde aquela madrugada que mudou tudo. E hoje, a vida de Gerson Brenner segue marcada por desafios diários, mas também por resistência, amor e um tipo raro de dedicação que poucas histórias humanas conseguem revelar. Em 2025, ele completou 65 anos. Mora em São Paulo, em uma casa cuidadosamente adaptada, resultado da união da família, de amigos próximos e do público que nunca esqueceu sua dor. A reforma, feita com a ajuda de uma vaquinha organizada pela filha, possibilitou o ator viver com mais dignidade, conforto e segurança. Apesar das limitações motoras severas que comprometem os seus movimentos há quase 3 décadas, a luta continua. E essa luta não é silenciosa, não. Ela acontece todos os dias. No despertar, nos exercícios de fisioterapia, no banho adaptado, na troca de roupa, que exige paciência e técnica de quem conhece o corpo de Gerson melhor do que ele próprio consegue expressar. Nos últimos anos, o ator enfrentou alguns episódios de internação. Em 2023 e em 2024, chegou a ser internado na UTI por pneumonia e muitas pessoas temeram pelo pior. Mas, mais uma vez, Gerson Brenner mostrou a força que o tornou querido pelo país inteiro. Ele resistiu. Há 15 dias atrás deu um susto aí em todo mundo, mas é como o pessoal do hospital fala, é um guerreiro muito grande. Marta Mendonça, que vive ao seu lado desde 1999, relatou que apesar das limitações na fala e na coordenação motora, a mente de Gerson continua ativa. Ele compreende tudo, acompanha as conversas, reage a sons, expressões e até trechos das novelas em que atuou. Ela descreve que ele reage com o olhar, sorri com os olhos, chora com os olhos e, sobretudo, sente. E esse é o ponto mais sensível dessa trajetória. Gerson entende o abandono. Os médicos confirmam que a sua cognição se mantém preservada, algo que torna a sua história ainda mais comovente. Ele sabe quem foi embora, quem nunca mais ligou, quem fez silêncio, sabe o que perdeu e o que restou. E, ao mesmo tempo, ele sabe muito bem quem ficou. Se a fama trouxe amigos passageiros, a tragédia revelou o elo mais profundo de sua vida, Marta Mendonça. A psicóloga que entrou na vida de Gerson para trabalhar em sua reabilitação. Ela se tornou a sua companheira que ele jamais imaginou ter naquele momento de dor. Marta já contou várias vezes que não foi amor à primeira vista. Foi amor construído no cuidado, na paciência, na humanidade. Ela renunciou à própria carreira, abriu mão de uma rotina confortável e trocou consultórios por sessões diárias de fisioterapia ao lado do marido. Se tornou cuidadora, companheira, intérprete, enfermeira emocional e, acima de tudo, a voz dele no mundo. Por mais de 27 anos, Marta nunca abandonou um único turno, uma única internação, uma única madrugada difícil. E, segundo ela, a decisão nunca foi um sacrifício. Não me arrependo. Eu ganhei uma missão. Eu ganhei um amor. A presença dela é tão fundamental que os médicos, familiares e amigos concordam. Sem Marta, Gerson provavelmente não estaria sobrevivendo há tanto tempo. A casa adaptada, o carro adaptado, as visitas, as fisioterapias, tudo isso não conta a história completa. O que realmente define Gerson Brenner hoje é a sua resistência.
ele assiste novelas, ele escuta conversas, reage a sons, músicas e memórias. E, segundo Marta, vibra sempre que vê seus colegas em reprises da Globo. Quando Corpo Dourado voltou ao ar, em 2023, a Marta contou o seguinte: ele fica emocionado, ele reconhece tudo. Isso mostra que, apesar das limitações, o ator ainda vive através da arte que um dia o consagrou. A história de Gerson Brenner mostra que a fama é rápida, a amizade verdadeira é rara, o amor real é silencioso e persistente, e que quando o mundo desaba, não é a multidão que sustenta, é o pequeno grupo que fica, os amigos verdadeiros. Marta ficou, Vitória e Ana ficaram, Alberto Baruch ficou, e o público, de certa forma, também ficou. Os fãs nunca o esquecem. E é por isso que essa história emociona tanta gente. E agora eu quero saber de você. Você acha que os amigos famosos de Gerson deveria ter feito mais por ele? Quem, na sua opinião, decepcionou mais ao desaparecer? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Diga a cidade de onde você está assistindo esse vídeo e participe. Olha, eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre o ator Flávio Silvino. Basta clicar aqui nesse card que você vai saber detalhes de como está hoje em dia o ator Flávio Silvino. É um vídeo bastante comovente, que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.